Obrigado por ter voltado. Então, se está gostando, não custa nada, deixa o like aí para o professor saber se está indo no caminho certo. Se não está gostando, deixa aí os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, para que a gente possa sempre estar melhorando o nosso material, tá bom? Pessoal, acabei de falar do parâmetro das ADCs e das ADIs. E aí, professor? O parâmetro é, via de regra, qualquer norma constitucional. Excepcionalmente, não posso utilizar o preâmbulo. Por que não, professor? Porque não tem cunho normativo. A DPF só posso utilizar se ainda estiver em vigência. Se ele já tiver precluído, eu não posso utilizar como parâmetro. Além do mais, lembrando que aquelas convenções de direitos humanos que tenham sido inseridas no nosso ordenamento com o rito de emenda constitucional, será tido como norma constitucional, apesar de não fazer parte do corpo da nossa Constituição, tá bom? Então, elas também servem de controle de constitucionalidade. Professor, e se for de direitos humanos, Convenção de Direitos Humanos, Tratado Internacional, que não tenha sido recepcionado daquela maneira, então, meus amigos, a gente, segundo o STF, tem aquela posição de norma supralegal, mas infraconstitucional, se fala em controle hoje de convencionalidade, tá bom? Pessoal, falei também no bloco passado que o parâmetro da ADPF é diferente do parâmetro passado, porque a ADPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. E aí, professor, então não é qualquer norma da Constituição que poderá ser utilizada como parâmetro, mas apenas aqueles que são tidos como parâmetro, professor, como princípio fundamental. Tá bom? Então vamos lá. Apenas os preceitos fundamentais, não é princípio, professor, preceitos fundamentais da CF servem como parâmetro. Cuidado, meus amigos, o STF nos dá luz para o que se pode entender como preceito fundamental. Agora, essa luz é um pouco estranha, porque ele diz assim, é preceito fundamental o que eu disser que é preceito fundamental. Então tem coisas que a gente ainda tem dúvidas, mas basicamente tudo que tiver entre o artigo 1º e 4º é preceito fundamental. Tudo que tiver ali no artigo 5º, 6º, 7º também, que são as garantias... Perdão, pessoal. As garantias individuais do artigo 5º são direitos e garantias fundamentais do artigo 5º são. As coletivas, o STF já se pronunciou que não necessariamente sejam preceitos fundamentais. Então, esquece quando eu falei artigo 6º e 7º. Além do mais, aquilo que chamou de princípios sensíveis do artigo 34, inciso 7, e tudo que for considerado como cláusulas pétreas, isso nós já temos certeza que são preceitos fundamentais, tá bom? Para frente, professor, qual é o objeto da ADI? Então, se eu já falei para vocês que o parâmetro é a Constituição, é aquilo que eu vou olhar, o crachá seria a Constituição, estou verificando se está ali no sistema, se está condizente com o nosso ordenamento, e o objeto é o que eu vou impugnar por estar ferindo a Constituição, tá bom? E aí, professor? Então, é a norma impugnada. Regra da adstrição, pessoal. O STF, e agora sim, ele está adstrito ao pedido. O STF não está preso ao preceito ferido, ao parâmetro. Ele pode achar que fere outro parâmetro, mas ele não pode ir além do que foi pedido. Por exemplo, professor, eu posso pedir a ADI ou a ADC de uma lei inteira, mas eu posso pedir o artigo 1º e o artigo 3º. Professor, o STF vai poder se pronunciar sobre o artigo 2º? Não. Não versa dúvida, princípio da inércia do Poder Judiciário, agora ele não vai poder atacar o artigo 2º. Por mais que ele entenda que seja inconstitucional, ele não pode agir de ofício nesse sentido, tá bom? Além do mais, pessoal, exceções. Existem exceções, professor? Existe, pessoal. Mas com cuidado, vamos lá. Vamos supor, esse artigo 2º diz assim, o artigo, com base no artigo 1º, entende-se isso. Ok. Aí eu vou e ataco o artigo 1º. Vamos supor, lá no pacote anticrime, aquele negócio lá da Defensoria Pública tendo a obrigação de defender os agentes de segurança pública que tenham usado força letal. Ok, foi vetado. Agora vamos
Lembrar que, salvo engano, o parágrafo 3º que foi vetado, foi o 3º, o 4º e o 5º. O parágrafo 3º, ou 4º, é uma continuação do 3º. Com base nas situações previstas no 3º, isso. Aí eu veto o 3º, que sentido vai acontecer de manter o 4º? Então, olha a regra, o princípio da inércia. Se não foi provocado sobre aquele disposto, o STF não poderá se manifestar. Mas, se a norma for interdependente, se faz menção, se explica, se é a continuação daquela outra que está sendo atacada, por óbvio que por arrastamento ela vai ser declarada constitucional ou inconstitucional junto, tá bom? Inconstitucionalidade consequente. Pode ser vertical ou horizontal. A vertical, pessoal, é aquela seguinte, olha, eu tenho a lei, eu tenho um decreto. E aí a lei foi declarada inconstitucional. O decreto vai ser declarado junto, por arrastamento, mais uma vez. E o horizontal, professor, a mesma coisa dessa norma interdependente. Não tem hierarquia entre essas normas, mas existe uma relação de dependência entre elas. Uma é a consequência da outra. Então, vamos supor, comete crime aquele que, sei lá, ofendeu o pai. Pronto. Aí tem assim, o próximo artigo. Incorre no mesmo crime do artigo passado aquele que ofendeu o avô. Então, peraí. O mesmo crime, e aí eu tiro o primeiro, aí eu deixo ofender o avô, não vai fazer sentido. Então, daí se falar em consequência horizontal, tá bom? Vertical eu tenho hierarquia, horizontal não tem hierarquia. E norma superveniente com conteúdo semelhante. Professor, você está me dizendo que se o STF declarar inconstitucional uma determinada norma e o legislativo legislar de novo, já é inconstitucional também? Pessoal, cuidado. Porque a gente tem um forte risco de ofender a separação dos poderes com a interpretação errônea disso aqui. Agora, vamos supor, tem uma lei. A lei tem artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Diz A no primeiro, B no segundo, C no terceiro, D no quarto. Tá bom. Vamos supor que o legislador vai lá e faz adaptações. Então, agora é A1, A2, ou A1, B1, C1, D1. Houve ajustes no intuito de se observar aquele parâmetro que foi ferido, tornar mais claro, mais evidente, ou às vezes até reformar a própria Constituição, mas às vezes eles não fazem isso. Mas houve alterações. Se a lei ela trata do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente, eu não vou utilizar essa inconstitucionalidade aqui. Agora, o que acontece, e lá na frente a gente vai ver alguns exemplos disso, aconteceu, desculpem não estar lembrando aqui do número da DPF, mas aí a gente vai estar perdendo tempo, se eu for tentar lembrar. O DF foi lá, publicou uma lei. O STF foi lá e disse inconstitucional. No outro dia, a Assembleia foi lá, se reuniu de novo e aprovou a mesma lei de novo. Aí o STF foi lá e julgou de novo. Aí, terceira vez, aí o STF foi o seguinte: se ficar reeditando a mesma norma que já foi tida por inconstitucional, a gente não vai mais nem julgar de novo. A gente já vai reconhecer a inconstitucionalidade por consequência, tá bom? Então, tenham cuidado. Se existem alterações, tentativas de adaptar, é uma coisa. Agora, você ficar naquele jogo de gato e rato com o STF, colocando uma lei, criando insegurança jurídica para o povo, até o STF ir lá e declarar inconstitucional de novo. Aí você cria de novo aquela mesma lei. Aí, pessoal, paciência. É ficar chovendo no molhado. A gente não pode se permitir, na altura da evolução jurídica do nosso país, que isso aconteça. Tudo bem, existe separação entre os poderes, mas essa separação também não está aí para fazer brincadeira, tá bom? A gente chegou praticamente em 10 minutos, a gente passou um pouquinho no passado. Dá uma respirada, bebe uma água, volta rápido que a gente ainda tem muito conteúdo.